Juntos no Enem. Muito bem, galerinha, estamos de volta para mais uma videoaula para você, revisão para o Enem. Acompanha conosco, tua chance de passar no Enem. Sou Valério Henrique, professor de Física, estamos juntos para mais uma revisão sobre espelhos. Aula de hoje, espelhos planos e esféricos, formação de imagem. Acompanha na tela com você. Primeiro vamos começar com as características de dois tipos de imagem. Os alunos costumam perguntar a diferenciação entre imagem real e imagem virtual. Tira foto, printa a tela, acompanha, toma lápis, toma caderno, faz suas anotações. De olho na tela, olha o que é que tem para nós. Imagem virtual é sempre direita, formada pelos prolongamentos dos raios, não pode ser filmada, fotografada e nem projetada. Imagem real é invertida, formada pelas reflexões dos raios, pode ser filmada, fotografada e projetada, diferenciando uma e outra agora. Já anotou, já tirou o print? Está anotado no seu caderninho? Vamos ver. Imagem virtual. O que é uma imagem direita? Se eu estiver em pé diante do espelho, a minha imagem, formada pelo espelho, também vai ficar em pé. Isso é a imagem chamada de imagem direita. Se eu estiver de ponta cabeça, minha imagem formada pelo espelho também vai acompanhar, vai estar de ponta cabeça. Formada pelos prolongamentos dos raios. Quando a imagem é virtual, os raios reais não se tocam. Vão tocar raios imaginários. Eu vou mostrar lá na frente como é que esses raios são formados dentro do espelho, tá certo? Então são formados pelos prolongamentos dos raios. Não pode ser filmada, fotografada e nem projetada. Uma ou outra questãozinha pode cobrar isso de você. Então, teoriazinha, toda imagem virtual não pode ser filmada, nem fotografada, nem projetada. Imagem real, ela é sempre invertida. Quer dizer que se eu estiver diante de um espelho e ele formar uma imagem virtual minha, eu vou ficar de ponta cabeça no espelho. Eu fico o contrário do que eu estou aqui. Formado pelas reflexões dos raios. Ao invés de ser formado pelos raios imaginários, eles vão ser formados pelos raios reais. Toda imagem vai ser formada pelos raios reais, quando ela for imagem real. E pode ser filmada, fotografada e projetada. Enquanto que uma não pode, a outra pode. Fechou? Lá na frente a gente vai trabalhar mais esses detalhes. Já anota, faz anotação lá em cima, faz um post-it. Quanto à imagem virtual. Macete, se liga. Imagem virtual sempre será formada dentro do espelho. Imagem real sempre será formada fora do espelho. Notou? Segura, lá na frente a gente vai explorar essas duas informações. De olho na tela, vamos para a próxima. Espelho plano. Primeiro vamos estudar o espelho plano. Característica da imagem formada através de um espelho plano. O que é o espelho plano? Esse espelho que a gente tem em casa. Espelho que eu tenho no meu quarto, espelho que eu tenho no banheiro, espelho que eu vou olhar minha roupa, se eu estou bem, se eu me vesti bem, se meu cabelo está bem direitinho, se minha prancha resolveu, essa coisa toda. Esse espelho é o espelho plano. Ele é bem polido. A maior característica da luz, só que quando bate nele, sofre a reflexão. Essa é a principal característica desse espelho. Olha só as características da imagem formada pelo espelho plano. Ela é virtual. Opa! Já vimos imagem real e imagem virtual. Parou tudo? Fala para mim. Imagem real e imagem virtual. Passei um macetezinho. Quando é que eu tenho imagem virtual? Quando ela é formada dentro do espelho. Essa imagem é formada dentro do espelho. Temos a imagem virtual, formada pelo prolongamento dos raios. Todo espelho plano só produz imagem virtual. Quando você se olha, você se enxerga dentro do espelho. Imagem ela é direita, possui mesma orientação vertical do objeto. Imagem direita quer dizer que se você estiver diante do espelho, se você está em pé, a imagem é formada em pé. Se você estiver de ponta cabeça, a imagem vai ficar de ponta cabeça. Ela acompanha o objeto. O objeto é aquele que está dentro do espelho, a imagem é aquele que vai ser formado pelo espelho. É igual, possui as mesmas dimensões do objeto. Quer dizer que se eu tiver a minha altura, 1,70 m, lá dentro do espelho, a imagem que eu vou visualizar também vai estar com 1,70 m. Se eu tenho minha largura aqui, minha imagem lá também vai estar com a mesma largura. Todas as minhas características são mantidas dentro da imagem formada pelo espelho. E é simétrica, está na mesma distância. Se eu tiver a 2 metros do espelho, a minha imagem também vai estar a 2 metros do espelho. Se eu andar para trás 2 metros, a minha imagem também anda para trás 2 metros. Tudo isso de simetria.
Essa característica é chamada de enantiomorfa. É a característica gerada pelo espelho plano. Todas as minhas características são mantidas dentro da imagem formada pelo espelho plano. Mas tem uma coisa que o espelho plano não mantém. Qual é? Quem em casa lembra disso aí? Tem um detalhe que o espelho plano não mantém do mundo real. Qual é? Se eu levantar meu braço direito diante de um espelho plano, qual braço vai ser levantado dentro do espelho? O braço esquerdo, né? O espelho levanta esse. Quando eu estou diante do espelho, levanto meu braço direito, lá dentro do espelho vai levantar o esquerdo. Então ele troca esquerda pela direita. É a única coisa que altera da realidade dentro do plano do espelho. Fechou? Olha lá a imagenzinha aparecendo para vocês. Se o objeto está a 5 metros do espelho, a imagem também tem que estar a 5 metros do espelho. Certinho? Tranquilo? Se o objeto tem uma altura de 1,70, lá tem 1,70. Se o objeto tem uma largura de 60 centímetros, lá também tem uma largura de 60. Todas as características mantidas, só troca esquerda por direita. Simbora, de olho na tela. Próxima tela. Quando o objeto se move. Agora vamos lá. Eu estou diante de um espelho plano. Supondo, vamos manter aquela distância lá de 5 metros. E eu vou me mover, seja para trás, seja para frente. Para onde eu vou me mover? Na imagem que eu coloquei para vocês, eu estou me movendo 3 metros para trás. O que tem que acontecer com a imagem? A imagem tem, obrigatoriamente, que seguir a mesma regra. Vai ter que se mover para trás 3 metros. E aí, se eu agora estava a 5 metros do espelho, andei 3 para trás, fiquei a 8 metros de distância do espelho. A minha imagem, obrigatoriamente, tem que estar a 8 também. Se não, está errado. Eu não posso estar a 8 metros do espelho e minha imagem está a 3 metros do espelho, por exemplo. Ou a 15 metros do espelho. Não pode. Se eu estou a 8, minha imagem também tem que estar a 8 metros do espelho. Fechou? Tira a foto, printa a sua tela. De olho para a próxima tela. Esqueci dessa característica, né? Só finalizei lá, só para finalizar. Tudo que acontecer com o objeto tem que acontecer com a imagem. O que exatamente acontecer com o objeto tem que acontecer exatamente com a imagem. É a conclusão dessa tela. Simbora para a próxima. Agora, o que acontece se o espelho se mover ao invés da imagem? O primeiro quadro que eu passei para vocês foi o objeto se movendo. O que o objeto fizer, a imagem vai fazer. Agora, quando o espelho se move, supondo que o espelho se afaste 3 metros. Quer dizer agora que o espelho moveu 3 metros. A imagem tem que se mover quanto? Lembrando da regra, tá, galera? A distância que o objeto estiver do espelho tem que ser a mesma distância que a imagem deve estar do espelho. Se o espelho se moveu 3 metros e a imagem se mover 3 metros, olha o que vai acontecer. A regra principal não vai ser obedecida. Eu fiquei agora a 8 metros do espelho. O espelho estava a 5. Ele foi afastado 3 metros, eu fiquei a 8. Agora a imagem está a quantos metros do espelho? Acompanha. Se o espelho estava nessa posição aqui, paradinho aqui, ó, moveu 3 metros para cá, tinha 5 daqui para cá. Quantos metros ficou aqui para a antiga imagem? 2 metros. Se a imagem moveu mais 3, quantos metros a imagem está do espelho? 5 metros. A imagem está a 5 metros. Pode isso? Eu ficar a 8 e a imagem ficar a 5? Não pode. Logo, a imagem vai ter que se mover mais 3 metros, que é o que falta para somar os 8 metros de distância do espelho. Certinho? Vou voltar a tela para você acompanhar bem direitinho agora. Ó. Volta tudo. Tá aqui. A situação é essa. Acompanhe bem direitinho. Só a tela agora para você. Olha. Só a tela da TV. Se o espelho se mover 3 metros e a imagem se mover 3 metros... o objeto vai ficar a 8 metros do espelho, mas a imagem só está a 3 com 2, que ficou 5. Só vai estar a 5 metros do espelho. E isso não pode, resultando 5 metros apenas. Quer dizer que ela vai ter que se mover mais 3 para ficar a 8 agora. Opa, agora sim. Moveu 3. Quanto que a imagem está agora? Minha terceira imagem está a 8 metros do espelho. Conclusão,
Quando eu movo o espelho, a imagem tem que mover dobrada a quantidade que o espelho moveu. Se eu movi 3 metros no espelho, a imagem tem que mover 6. Se eu mover o espelho em 5 metros, a imagem vai ter que mover em 10. Certinho? Enquanto que a primeira situação, quando o objeto se move, a imagem segue exatamente a mesma quantidade, o espelho já não é bem assim. Se o espelho se mover, a imagem tem que mover tudo dobrado. Certinho? Conclusão, tira print, fotografa a tela, copia no caderninho, tá aí a tela quando o espelho se move. Simbora para o próximo. Campo visual. Campo visual é uma coisa que a gente percebe mais nos exercícios do que em teoria. Então já coloquei diretamente uma situação. Temos aqui um espelho plano E, representado pela letra E, um olho que nós estamos aí, ele está olhando para o espelho, e temos um objeto, 4. Coloquei 4 velas. Vela 1, vela 2, vela 3 e vela 4. O espelho vai produzir uma imagem dessa vela. Lembrando que a vela 3, a distância que a vela 3 tem para o espelho é a mesma distância que a imagem da vela 3 vai ter que ter para o espelho. Amém? A vela 1, a vela 2, a vela 3, tudo do mesmo jeito. Exatamente como está. Agora, quais velas eu vou conseguir enxergar por esse olho que está aparecendo para você? Quais velas? Como que faz isso? A gente vai traçar uns raios imaginários saindo do olho até o limite do espelho. Onde é o limite do espelho? Aqui, ó. Esse é o ponto do limite do espelho. Saindo, raio imaginário, esse é meu campo de visão. O espelho só vai me permitir enxergar, se esse for meu olho, aquela região ali traçada entre essas duas linhas. Quais velas eu consigo enxergar? Ó, 2 velas que estão acima, dentro do campo de visão, e a metade da vela que está lá fora por trás. A de baixo eu não enxergo de forma alguma. Essa vela de baixo vai ficar invisível para mim pela imagem do espelho, produzida pelo espelho. Certinho? Isso é chamado de campo de visão. Ok? Esse é o espelho plano. Agora, se eu tivesse um espelho inclinado, a regra é a mesma. A distância de cada ponto que o objeto está no espelho tem que ser a mesma. O espelho está inclinado em 45 graus. A distância que a cabeça tem que estar aqui para o espelho tem que ser exatamente essa mesma distância que a imagem tem que estar para o espelho. Lembrando da regra. A distância que o objeto está do espelho, a imagem tem que obedecer essa regra. Tem que estar à mesma distância. Então, tudo desse objeto tem a distância para o espelho. Olha o pé, a distância é maior. O pé tem que estar com a mesma distância também do espelho. Certinho? Se o espelho for plano, é mais fácil. Agora, quando o espelho é inclinado, você tem que fazer a projeção, as distâncias daqui, de todos os pontos, e representar aqui todos os pontos também, obedecendo a regra geral. A distância que o objeto está do espelho tem que ser a mesma distância que a imagem está do espelho. Certinho? Tranquilo quanto ao campo visual? Vamos fazer um exercício para ver como que fica isso? Acompanha na tela para você. Vamos ler. Exercício 1, da Unesp. A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto, O, sua imagem, I, e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D e E. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição A, B, C, D ou E. Como é que faz isso? Olha agora, de olho aqui na telinha, ó. Acompanha. Isso aqui é meu espelho. Aqui é o objeto, aqui é a imagem. O objeto é você. Você está olhando para o espelho e vendo alguns pontos. Quais pontos você enxerga? Quais desses pontos você vai enxergar? Questãozinha fácil, de boa. De cara você já pode eliminar o que está atrás de você, né? O E você não vai conseguir olhar para cá e enxergar aquele E. O D você também não vai conseguir olhar para cá e enxergar aquele D. Aqui a dúvida seria C, B e A. A você não vai enxergar porque ele está atrás do espelho. O A está sendo coberto pelo espelho, então não tem como mais enxergar A. Restando apenas B e C. Quais dos dois pontos você enxerga? Tem 2 formas de fazer esse tipo de probleminha. Vou passar a primeira. O correto é a letra B, já anota o gabarito. Vamos ver por que letra B agora, certinho? Segue para a próxima tela. O que eu faço? Eu vou olhar para o observador, ou eu posso fazer pelo observador, ou eu posso fazer pela imagem. Você escolhe qual é o mais fácil para você para resolver um tipo de exercício desse. Vamos passar
as retas imaginárias. Sai pontos e vão tocar nos extremos do espelho. O primeiro ponto que passa, toca e reflete. Lembrando que o ângulo de incidência, o que é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre a raio de luz que toca no ponto e a reta normal desse ponto. Olha a reta normal aqui, ó. Essa é a reta normal. Esse ângulo formado aqui tem que ser o mesmo ângulo formado aqui. São iguais. Ele incide aqui nesse ângulo e reflete nesse ângulo. O outro raio também. Incide aqui, formando o ângulo com a reta normal, que tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Voltando aqui, deixa eu voltar à animação. Olha só o que é que vai acontecer com o raio de luz que sai do objeto. Se choca no espelho e reflete. Sai um outro que choca, tem que ser nos dois extremos do espelho, e reflete. Aí a reta normal. Essa é a solução mais difícil que tem. Porque para você acertar esse ângulo, se ele não lhe der uma tabelinha, se ele não der um quadrado, se ele não der dimensões, fica muito complicado para você fazer. Então essa é uma solução. O único ponto que ele vai enxergar aí é o B. Agora vamos para uma segunda solução. Se eu quisesse fazer da imagem, poderia? Posso sim. A distância que esse objeto está para o espelho, a imagem tem que estar. A imagem vai seguir o padrão do objeto, como se fosse você lá dentro do espelho. Sendo assim, eu poderia ter passado os raios diretamente pelo espelho, ó, saindo da imagem, seguindo esse trajeto. E o único ponto que iria tocar era o ponto B. Entendido, galerinha? Vamos fazer agora só pela imagem, ó. A animação só pela imagem. Tá aí. Muito mais fácil. Escolhe qual que é o melhor para você. Eu recomendo que faça pela imagem, é muito mais fácil. Traça uma reta saindo do ponto I, tocando nos extremos. O único ponto visível aí seria o ponto B. Os outros estão todos numa região que não é visualizado pelo espelho. Tranquilo, gente? De boas? Simbora para a próxima tela. De olho na TV para vocês. 2. Na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso, E representa um espelho plano e X um observador. A imagem do objeto O está corretamente posicionada em qual ponto? Então a imagem de O. Essa questãozinha é muito fácil, muito tranquilo. Nós temos aí as respostas 1, 2, 3, 4 e 5. O que é que ele quer? Ele quer que você diga onde é que vai ser formada a imagem daquele objeto. O X que está lá na ponta, aqui, ó, esse X é você. Aqui é o objeto. Aqui é o espelho. Quais desses pontos aqui é a imagem desse objeto? Questãozinha muito fácil, não vai nem precisar de você. Eu vou aproveitar e vou fazer o campo de visão também, o campo visual pelo espelho, tá certo? A resposta correta aqui seria a letra A. O 1 é esse ponto aqui. Vamos mostrar por quê. Vamos para a animação. Lembrando da característica, as distâncias, tamanho, tudo do objeto tem que estar na imagem. A distância que o objeto está do espelho tem que ser a distância que a imagem está do espelho. Então vamos lá para os tamanhos. Ó. A distância que esse objeto está para a linha que corta o espelho tem que ser a mesma distância da imagem. Ela não pode estar fora. Não tem como você estar, por exemplo, diante de um espelho e sua imagem aparecer lá distante de você à esquerda. Não tem como. A imagem vai estar exatamente onde você está, só que dentro do espelho. E a distância vertical daqui tem que ser a mesma distância vertical daqui, também a distância horizontal. Isso quer dizer que somente o ponto 1 poderia ser a imagem desse objeto. Não precisa nem da análise de X, né? Você só analisa pelo próprio objeto. Agora, vamos aproveitar essa questão e fazer o campo visual? Vou fazer o campo visual partindo de X. X é você e 5 é sua imagem. Então vamos fazer só por X. Poderia também fazer por 5 daqui, ó. Passaria aqui o campo visual. Quer dizer o seguinte, se você fosse aquele X, quais desses pontos, de 1 a 5, você iria enxergar pelo espelho. O espelho está refletindo essa imagem aqui, ó. Então de lá eu consigo enxergar essa imagem? Olha os raios luminosos, ó. Eu consigo enxergar quase o 2, né? O 2 ficaria ali, não sei se passou, não sei se bateu, seria a dúvida, né? Mas o 1, com certeza, esse 1 é esse objeto. Isso quer dizer que daquela posição, utilizando esse espelho, você poderia enxergar o objeto perfeitamente. Tranquilo? Fechou? Printa a tela, tira a foto. Vamos para o próximo quadro. Associação de espelhos. Então vamos lá. Quando é que eu tenho uma associação de espelhos? Quando eu tenho dois espelhos planos, um coladinho no outro. Assim, ó.
como minha palma da mão, um coladinho no outro. Eu posso movimentar esses dois espelhos. Ou eu deixo eles paradinhos planos, ou eu vou curvando um. Isso é a posição de espelhos paralelos, tá? Então eles estão aqui e eu mexo livremente, onde eu vou alterando o ângulo. Lá na minha imagem, aquele ângulo ali que eu representei com um ângulo alfa. É o ângulo formado entre esses dois espelhos. Você vai se posicionar bem no eixo do encontro dos dois espelhos. Quantas imagens você vai enxergar? Quantas imagens vão aparecer para você diante desse espelho? Isso depende do ângulo. Não é simplesmente ficar diante do espelho e enxergar as imagens. Vai depender do ângulo em que esses dois espelhos estão um em relação ao outro. Representei aqui 3 imagens só para você visualizar mais ou menos como é que ficaria. Mas não temos o ângulo, a gente não saberia quantas imagens iriam ser formadas ali dentro. Certinho? Olha lá a fórmula. Tira print, copia lá no seu caderninho a fórmula. N é igual a 360 dividido por alfa menos 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. 360 seria o ângulo máximo de abertura entre os dois espelhos. Se você posicionar um atrás do outro do zero, você poderia girar até eles se encontrarem novamente e passar 360 graus. Esse seria o ângulo limite. E o alfa que está ali embaixo é justamente o alfa que a questão vai dizer com a inclinação entre esses dois espelhos. O menos 1 é porque um que está aqui visível é você, o objeto. A gente não pode contar com o objeto. Ele vai perguntar quantas imagens aparecem no espelho. Tira print, copia de olho na tela, veja o que é que tem para vocês aí. Certinho? Então, simbora para o próximo quadro. Vamos fazer um exemplo disso aí, um exercício desse. 3. O ângulo entre dois espelhos planos é de 20 graus. Opa, voltando, olha só. A fórmula, como é a fórmula, vocês acabaram de anotar no caderninho, tiraram o print, está aí com vocês. N é o número de imagens. 360 é o ângulo limite, é o ângulo máximo de um giro. E dividido por alfa é o ângulo que ele vai lhe dar. Menos 1. Essa é a fórmula. Ele deu um ângulo de quanto? De 20. Então vamos lá, de olho na tela, acompanha lá, ó, 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. A quantidade de imagens formadas pela conjunção desses espelhos será igual a, perguntinha, letra A, B, C, D, E. Vamos aqui, de olho aqui no meu quadro, comigo aqui, acompanhando o quadro. Ó. A fórmula é N igual a 360 dividido pelo ângulo que ele vai lhe dar. Ele sempre vai lhe dar esse ângulo. Ele colocou o ângulo de quanto na tela? 20 graus. 20 menos 1. É o único número que ele vai lhe dar. É esse ângulo aqui. Esses outros fazem parte da fórmula. N é o número de imagens, quantidade de imagens que vai aparecer. Cada vez que eu mudar esse ângulo aqui, muda a quantidade de imagens. A quantidade de imagens que vão ser refletidas dentro desses espelhos vai depender do ângulo de inclinação entre eles. 20 dividido por 360, você corta esse com esse, ó. 36 dividido por 2, menos 1. De olho na tela, vou postar para você agora o cálculo realizado, resolvido. Tira print, copia para você, o correto aqui seria a letra D. 360 dividido por 20 vai dar 18, menos 1, 17 imagens. Quer dizer que a pessoa que estiver diante desse espelho vai aparecer 17 imagens lá dentro do espelho por causa daquele ângulo de 20 graus. Quanto maior eu for abrindo esse ângulo, menos imagens vão aparecendo. Até uma hora não aparecer, se ele virar totalmente para o outro lado, claro, você não vai estar mais diante do espelho, então não vai ter mais reflexo, tá bem? Quais ângulos eles trabalham aí? Ângulos fáceis de divisão, tá bem? Não vai aparecer ângulos complicados. Então números múltiplos de 10, 30, 40, 50, 60, múltiplos também de 60, 60, 120, para ser divisível por 360. Fechou? Tranquilo? Próxima tela. De olho na tela para você. Vamos entrar agora em espelhos esféricos. Quando é que eu tenho um espelho esférico? Vê na tela que está aparecendo para você. Quando é que eu tenho um espelho esférico? Supondo que eu tivesse uma esfera. Eu não coloquei um círculo, né? Eu consegui esse círculo, está aí o crédito da imagem. Eu consegui esse círculo, mas suponha que é uma esfera, uma bola. E eu corto uma lateral dessa bola, igual como está aquele plano cortando ali. E tiro uma parte disso. Tirei, removi uma parte. Essa partezinha é como a palma da mão. Como se fosse uma lente de contato, pronto. Uma lentezinha de contato que põe no olho, não tem lá aquela curvazinha, né? Então aquilo lá é um espelho esférico, ele não é plano. E o espelho esférico depende, nós temos que classificar,
de qual lado eu estou usando para a minha reflexão. Aparecendo ali, ó, os dois, uma de frente e a outra virada. Temos o espelho côncavo e o espelho convexo. De olho na tela, tira print aí para você memorizar qual é o espelho côncavo, qual é o convexo. Agora vem para mim aqui, olha para mim. Faz assim, ó, um C com a mão, ó, um C com a mão. Fazendo um C com a mão, você já memoriza quem é côncavo, quem é convexo. Côncavo é quando a parte interna é a reflexiva. O raio de luz, com a mão esquerda, os raios de luz, ó, vai entrar. Quando ele entra e reflete lá dentro, espelho côncavo, certinho? Isso me dá um espelho côncavo. Olha lá na tela de vocês, ó. Espelho côncavo, a luz incidente bate na parte de dentro e é refletida. Espelho côncavo. Agora volta para cá, voltando para o nosso C. Olha o nosso C. Quando o outro lado desse C é o reflexivo, o raio de luz agora vai bater na parte externa, é a parte externa que eu vou usar para minha reflexão, ele é convexo. Olha lá na animação da tela para você. Acompanha na TV. Luz incidente agora está na parte externa. Então temos a parte interna, a parte externa. Quando é a parte interna é côncavo, quando é a parte externa é convexo. Belezinha? Simbora então para a próxima tela. Printa tudo agora. Tá aí sua tela. Printa ela, tira foto, toma nota no caderninho. Simbora para a próxima tela. Os raios notáveis. Agora sim, vem um problemão. Quando eu estou dando aula disso, os alunos se confundem. Deixa eu finalizar. Aí você vai tirar o print final dessa tela, tá bem? Só acompanha cada um deles. Eu volto depois para vocês aprenderem bem devagarinho. Primeira característica do raio notável. Cheque 1. Raio de luz que incide paralela ao eixo óptico retorna passando pelo foco. Temos ali a representação do espelho côncavo. Olha como ele está lá. Vou usar o côncavo, poderia usar o convexo tranquilamente, tá certo? Onde tem um pontinho vermelho C chamado de centro. É a distância do raio. Essa distância daqui para cá é a distância do raio dessa minha circunferência. Se eu pegasse um compasso e colocasse aqui, eu teria uma circunferência. Essa distância é o raio. Onde tem o F, que é o foco, é a metade do raio. Quer dizer, a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Já que aqui é o raio, aqui é a metade. E lá no espelho, onde tem um pontinho vermelho V, é o vértice. É o ponto onde o eixo óptico toca meu espelho. E essa linha é meu eixo óptico. Então vamos para o primeiro cheque. Vamos olhar na tela. Olha a animação. Raio de luz que incide paralelo ao eixo óptico retorna passando pelo foco. Olha o raio de luz paralelo, bateu no espelho e tem que voltar pelo foco. Obrigatoriamente. Onde ele bater, tá? Eu fiz essa animação, mas qualquer um que bater em qualquer lugar, se for paralelo ao eixo óptico, vai ter que retornar para o foco. Ele vai apontar todos esses raios para o foco. Belezinha no primeiro? No final vocês tiram print, tá bem? Vamos para o segundo cheque. Raio de luz que incide passando pelo foco retorna paralelo ao eixo óptico, contrário do primeiro. Primeiro passou paralelo, voltou pelo foco. Agora ele vai passar pelo foco. Tem que voltar paralelo. Terceiro cheque. Raio de luz que incide passando pelo centro. Tem que retornar pelo centro. Raio de luz que vai lá, bateu, vai voltar pelo centro. Ó. Ele vai no centro, bate no espelho e volta pelo centro também. Tá bem? E o último cheque, raio de luz que incide no vértice, lá no V, vai ter que voltar. Esse ângulo aqui, ó, que é chamado de ângulo de incidência, é o ângulo entre o eixo óptico e o raio incidente. Esse é o raio incidente, esse é o eixo óptico. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Esses dois ângulos têm que ser iguais. Esse é o mais difícil de desenhar à mão, no caderno, na hora do exercício. Esse é o mais difícil de você fazer, porque precisa acertar esse ângulo. E sem os dados, né, sem transferidor, sem um plano milimetrado, fica difícil, muito difícil. Vou voltar agora para você tirar um print. Prepara aí, tá aí ó, o print para você. Em casa você copia isso no caderno e tenta passar todos os cheques, tá bem? Vou voltar desde o primeiro para a gente seguir os raios. Vamos lá, primeiro cheque, ó, incidiu paralelo, volta pelo foco. Incidiu no foco, volta paralelo. Incidiu no centro, volta pelo centro. Incidiu no vértice, volta com o mesmo ângulo de reflexão. Volta pelo vértice. Tranquilão? Simbora, tirar o print. Próxima tela. Formação de imagens. Agora vamos para a formação de imagem. Decoreba, tá, gente? Aí não tem jeito, vai ter que decorar, vai ter que memorizar, tem que aprender, seja lá que verbo que você queira usar.
Tem que estar na sua cacholeta, tem que estar dentro da sua cabecinha. Dentro de um espelho côncavo, eu estou com um espelho côncavo, olha lá. O raio vai refletir dentro da minha parte cortada. Quando reflete na parte de fora é convexo. Quando reflete na parte de dentro é côncavo. Então, espelho côncavo. Há várias possibilidades de eu posicionar uma imagem. Vou posicionar minha vela, peguei a velinha aqui, ó, antes de ser, em qualquer lugar antes de ser. Pode ser qualquer lugar. Antes de ser, eu vou posicionar, depois eu vou posicionar em C, depois entre C e F, no F e entre F e V. Primeiro vamos para essa situação. De olho na tela. Objeto antes do centro óptico. Precisamos passar dois raios notáveis apenas para formar o objeto. Então vamos passar um paralelo e vamos passar um pelo foco. Se eu enviar um raio paralelo, vai ter que voltar pelo foco. Se eu enviar um pelo foco, vai ter que voltar paralelo. O ponto onde esses raios se encontram vai ter que aparecer essa ponta da vela. E todos os outros pontos da vela vão ser refletidos e vai aparecer uma velinha aqui embaixo, ó. Olha onde vai aparecer a vela. Vai ficar de cabeça para baixo, formada fora do espelho. Ela não foi formada lá dentro do espelho, ela está formada fora do espelho. Logo, quando a imagem é formada fora do espelho, falamos isso no início, a imagem é real ou virtual? Imagem real. Imagem formada fora do espelho é real, imagem formada dentro do espelho é virtual. Característica da imagem formada pelo espelho côncavo quando o objeto é colocado antes do centro. A imagem é real, invertida e vai ficar menor, pequenininha. E ela vai aparecer entre C e F. Beleza? Vamos para o próximo passo. Tira o print, fotografa. Vamos para a próxima tela. Quando o objeto agora está em C, do mesmo jeito, vou passar dois raios. Vou enviar um raio paralelo, vai voltar pelo foco. Vou enviar um raio pelo vértice. De propósito, né? Eu troquei. Voltando pelo vértice. Volta com os dois ângulos. Esse ponto aqui é o ponto onde vai aparecer a ponta da vela. A vela vai ser formada exatamente embaixo dela. E a imagem, novamente, ainda continua fora do espelho. Imagem real. Ela está invertida, está de cabeça para baixo. E é igual, tem a mesma altura. Tira print e vamos para a próxima tela. Objeto agora entre C e F. Vou enviar dois raios, um pelo foco vai voltar paralelo. E agora o outro eu vou passar pelo centro. Vai no centro, tem que voltar pelo centro. Aqui vai aparecer minha imagem da vela, bem maior agora, né? Continua fora do espelho, imagem real, continua invertida, só que agora ela é bem maior. Ela é maiorzona. Certinho? Falta agora no foco. Quando o objeto estiver no foco, qual é o tipo de imagem que é gerada? Não gera imagem, galera. Os raios vão passar paralelos. Esses raios aqui são paralelos tanto para cá, quanto lá para dentro do espelho. Se eu prolongasse dentro do espelho, não forma imagem. É chamada de imagem imprópria. Certinho? Vamos para a última possibilidade agora. Quando o objeto está entre o foco e o vértice. Eu envio um raio de luz paralelo, vai ter que voltar pelo foco. Eu envio um raio de luz pelo centro, vai ter que voltar pelo centro. Esses raios não se encontram aqui. Agora, se eu prolongar eles vão se encontrar lá dentro do espelho? Sim, eles vão se encontrar. Ó. Prolongo um, prolongo o outro. Tem um encontro. Nesse ponto de encontro aqui vai aparecer minha vela agora. E a imagem agora já não está mais de cabeça para baixo, já está em pé. Imagem é formada dentro do espelho, virtual. Imagem é virtual, é direita, não é mais invertida, ela agora está em pé, é direita e é muito maior. Ela é bem gigante aí nessa posição. Tá? É o espelho utilizado pelos odontólogos, é o dentista. Quando vai checar se a gente tem cárie, usa aquele espelhozinho. Esse tipo de espelho aí que eles utilizam. O dente parece bem grandão para ele lá e ele consegue enxergar onde é que está danificado. Certo? É um dos usos desse tipo de espelho. Também em maquiagem, não sei se vocês já perceberam, né? As mulheres quando vão se maquiar, o homem quando vai se maquiar, vai utilizar o espelho, usa um espelho onde o rosto dele aparece grandão, para poder melhorar a visualização. Certinho? Simbora para o próximo. Acabamos o espelho côncavo, vamos para o espelho convexo. Só tem uma possibilidade de imagem gerada pelo espelho convexo. Em qualquer lugar que eu posicionar o objeto, vai sempre gerar essa característica de imagem. Não interessa a posição. Enviei um raio passando pelo foco, volta paralelo, um raio paralelo, volta pelo foco. Esses raios não se encontram pro lado de cá, eles não se encontram, eles vão ter que se encontrar lá dentro. Isso quer dizer que se eu projetar o prolongamento deles, eles vão se encontrar. Aqui vai formar minha imagem. A imagem está dentro do espelho agora, só que pequena, é parecido com o outro, né?
só que essa imagem é pequena. Ela é virtual, formada dentro do espelho, ela é direita, está em pé, e é menor. Cuidado para não confundir as características, tá bem, gente? No espelho côncavo, voltando para mim agora aqui, olha, espelho côncavo. A imagem, quando ela é virtual dentro do espelho, ela é virtual, é direita e é maior. Lembra que é o espelho de maquiagem, memoriza, é o espelho de maquiagem. Precisa da imagem maior. Esse aqui não. Ela é dentro do espelho, ela é virtual, é direita, mas só que ela é bem pequenininha, ela é menor. Esse espelho é o espelho de segurança. Naquelas dentro de lojas, colocado lá no canto para aumentar o campo de visão. É colocado também nas guaritas para que o segurança veja se está passando carro, se não tem, se tem mais gente, não tem. É feito para ampliar o campo de visão. Certinho? Simbora então, vamos fazer um exercício agora sobre isso. 4. Acompanha na tela para você. Ó. Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual. Opa, se é virtual, pera lá. Vavá disse que virtual é fora ou dentro do espelho? É dentro do espelho. Fora do espelho é real. Dentro do espelho é virtual. Então, formada dentro do espelho. É direita e é reduzida. Qual é o espelho que produz uma imagem virtual, direita e menor? De um objeto real. Em relação a esse espelho, a posição do objeto da imagem assinala a alternativa. Olha, estamos falando do espelho convexo. Ele vai produzir um tipo de imagem virtual, direita e menor. A posição do objeto não interessa. O objeto vai ficar em qualquer lugar, ele vai sempre produzir esse tipo de imagem. O único correto aí seria a letra D. Trata-se de um espelho convexo quando o objeto é colocado a qualquer distância do seu vértice, qualquer posição. Não interessa. O único que depende de posição, memoriza a galerinha de casa, o único espelho que depende da posição é o espelho côncavo. Faz a mão, bota o C, ó. Quando eu uso a reflexão interna, isso é espelho côncavo. Quando eu uso a reflexão externa, isso é espelho convexo. Belezinha? Simbora. De olho na tela. Vamos para o próximo. 5. Julgue as afirmações feitas acerca da formação de imagens por espelhos esféricos, côncavos e convexos. Temos os dois aí. Então vamos lá. Primeira proposição. 1. Espelhos côncavos podem conjugar imagens reais e virtuais? Sim. O convexo só produz imagem virtual. O côncavo não. Depende da posição do objeto. Aí nós vimos aquelas possibilidades. Vai produzir imagem real ou virtual. Cheque 2. Item 2. Todo espelho convexo conjuga imagens virtuais? Sim, galerinha, sempre. Todo espelho convexo só vai produzir imagens virtuais. Então tá certo. 1 e 2, 3 agora. Quando um objeto é colocado diante de um espelho côncavo, a uma distância maior que seu centro, então está antes do centro, objeto antes do centro, vai gerar que tipo de imagem? A imagem formada é real, invertida e reduzida. Certinho. Perfeito. Vê a anotação do seu caderno. Quando o objeto é colocado antes de ser, vai produzir uma imagem real, invertida e menor. O último, então agora temos 1, 2 e 3, 7, vamos para o 4. Quando algum objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo, exatamente em seu foco, os raios de luz refletidos pelo espelho não se cruzam. Perfeito. Certinho, todos eles, galerinha. Quando o objeto fica no foco, a imagem é imprópria, os raios não se cruzam, eles saem paralelos. Tanto para a frente do espelho, quanto o prolongamento para dentro dele. Não produz imagem alguma. Certinho? Então, o correto aí, letra E, todas as alternativas estão corretas. Fechou? Simbora para o próximo. 6. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo de visão. Opa, já encerrou aí, galerinha, já matou. Se ele quer ampliar o campo de visão, qual espelho é necessário para aumentar o campo de visão? Qual é? É o côncavo ou o convexo? Convexo, muito bem, isso mesmo, galerinha. É um espelho convexo. Letra C é a alternativa correta. Belezinha, galerinha? Então é isso aí, gente. Por favor, centra, compreende isso, faz suas anotações, acredite no seu potencial, acredite no seu estudo. O Enem esse ano é seu. Bons estudos, boa sorte. Sou Valério Henrique, professor de Física. Estamos juntos, estou aqui para lhe ajudar. Simbora fazer o Enem. Fui! Juntos no Enem.